Bom dia, Deus. Eis aqui sou Moreira mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar com tua espada desembainhada, Pai, protegendo a cada um de nós, nos protegendo dos falsos e mentirosos. Obrigado, Pai, confiamos em Ti. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura e liberta cada um, Pai, que precisa de Ti. Confiamos em Ti. Não se preocupe, porque seguir a Deus, tudo fica mais difícil, mas Deus nos protege. Vamos continuar? Marcos capítulo 3, versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Veja que até os demônios reconhecem o Filho de Deus, mas o povo não. Hoje, em 2026, as pessoas trocaram Deus desse jeito aqui, ó. Poder, dinheiro, só querem Deus para o benefício dele. Recebeu cura, qualquer benefício, pronto, aí some. Volta novamente. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse, para que não falasse que era Deus ou mostrasse o povo. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Veja, todo tipo de enfermidade, todo tipo de demônio, tudo que necessidade, os discípulos podiam fazer, porque Deus deu poder a todos, mas a fé é tão pouca que nem isso consegue, nem conseguimos hoje. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Veja, Deus sabia, Jesus sabia que Judas era o traidor. Judas roubava o alforje e ia roubar o alforje, e mesmo assim o colocou. Imagine no tempo hoje o que chamaria com Jesus Cristo, sabendo de todas as maldades do roubo que Judas pratica, e mesmo assim o colocou. Imagine hoje o que você estaria falando com Jesus. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como podes, Satanás, expulsar Satanás? É hoje. Imagine 2026, pessoas que só fazem o mal, dizer que vão fazer o bem. Pessoas que só querem poder, dinheiro e bens, dizer que estão com Deus. É isso aqui, ó. Satanás não expulsa Satanás. Dizer que vai cuidar de corrupção, vai melhorar a vida do povo, como se eles mesmos criam a maldade. É isso aqui. Olha a palavra de Deus. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Como é que você briga entre si e vai ter alguma coisa boa na frente? Só confusão. O 2026 está assim, viu? Dentro das famílias, das igrejas, de tudo. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir,
antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno de juízo. Isso que vai decidir é Deus, o Espírito Santo. E, porque dizem, tem espírito imundo, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Vejam aqui, quando falou que Jesus tinha espírito imundo, essa foi a blasfêmia que pegou, certo? E essa não tem perdão até a eternidade. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-se: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus respondeu dizendo, olha só o que Jesus respondeu. Uma grande multidão, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Olha a palavra de Jesus. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Maria não é a mãe de Jesus, porque Jesus foi quem fez Maria, mas ele nasceu de Maria para cumprir o que o profeta disse, nascerá de mulher. Por isso que ele nunca chamou Maria de mãe, ele sempre chamava com Deus, olhando para os céus, e Pai, eis-me aqui. E quando olhar para Maria, que tenho eu contigo, mulher? Porque Deus não se submete a nenhum homem do mundo, mas Maria é nossa mãe, não a mãe de Jesus, nem a mãe de Deus, mas teve que nascer de mulher. E, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar tudo do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. É isso que Deus fala de nós, de cada um de nós. E disse-lhe Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E aqui Deus vai explicar o que é a parábola de cair junto à estrada, os pássaros comerem. Isso é a fé de cada cristão. Como é tão pequena, então elas se perdem facilmente. Voltem para Cristo, leiam a palavra, afaste dos mentirosos, dos enganadores, porque só Deus pode nos ajudar e nos salvar. Deus abençoe a todos, um excelente dia, leiam a palavra.